Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Lianco precisou desativar seus perfis nas redes sociais depois de uma série de críticas e manifestações de torcedores do Galo, tudo porque o Lianco, que não teve condição de participar da final da Sul-Americana, foi filmado xingando um torcedor do Galo que reclamava do desempenho do elenco. No final das contas, conseguiu piorar algo que já estava muito ruim, né? Porque eu até falei aqui ontem que eu entendo a cabeça quente, ali tá todo mundo de cabeça quente, o torcedor tá de cabeça quente, os jogadores estão de cabeça quente, é um clima de final, todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. E aí a gente, de certa forma, por mais que a gente deva condenar a atitude do estádio, a gente tenta entender a atitude do estádio. Mas aí depois de mais de 48 horas do fim do jogo, você colocar um vídeo sem menor pedido de desculpa ou assumir qualquer tipo de culpa, sabe? Colocando 100% da culpa no torcedor, eu acho que foi muito mal, porque ali já não é mais cabeça quente, ali teve tempo para pensar, para ver o que ia falar e tudo mais, e acho que escolheu muito mal as palavras de novo, e aí vai aguentar, de certa forma, essa pressão, esse peso, pelo que ele mesmo acabou causando, né? Enfim, que tenha a cabeça fria aí o Lianco e que retorne a campo para jogar, que é o que ele sabe fazer de melhor, né? Porque fora do campo se atrapalhou demais para mim. E aí, jogador? Quanto menos nesse momento você falar, é melhor, porque qualquer coisa que se você falar manso demais, o torcedor vai falar: nossa, mas esse cara não tá nem aí pro jogo, ele perdeu o jogo e tá nessa tranquilidade. Se você se fala demais e briga com o torcedor, aí tem esse lado. Pô, brigou com o torcedor, pô, tem que respeitar o torcedor. Ele tava tentando defender, ou a família dele, que eu não sei, que aí eu acho que pesa muito essa informação da família, eu nem sabia. Aí eu até retiro um pouco do que eu disse, não sei exatamente o que esse torcedor falou. Se ele tá xingando os jogadores, aquele padrão normal do torcedor, até aí tudo bem. Agora, se é uma ofensa pessoal, aí é o ser humano, cada um reage de uma forma. Eu até retiro um pouco o que eu disse em relação ao Lianco ontem. Então, assim, nesse momento, CJ, calado, todo mundo, melhor, não tem o que você falar. O que você vai justificar pro torcedor nesse momento? Qualquer coisa. Todo mundo que tá lá dentro, tudo que você vai falar vai desagradar. Então fica na boa, joga. Se não quiser dar entrevista depois do jogo amanhã, hoje, ele no caso dele, ele não vai jogar. Mas todo mundo, acho que serve para todo mundo. Joga, se não tá legal para falar, passa direto na sala de imprensa, lá na zona mista. É isso, pra você causar confusão, pra quem tá do lado de cá, pra imprensa é ótimo, porque isso aqui dá uma repercussão gigantesca. Mas pros caras isso é muito ruim. Muito ruim, fica calado. O Hulk foi muito cobrado porque não falou depois do jogo lá em Assunção, mas ele fez bem. Claro. A chance de falar uma besteira é muito grande. É muito grande, porque na cabeça do jogador tá assim, cara, eu tentei, eu não errei o pênalti que eu quis. E a chance dele mandar alguém para aquele lugar também é grande. Então, assim... Ele foi inteligente, né? Usou inteligência emocional ali pra ele e pro que ele poderia fazer. O Hulk, eu tô falando, sim, eu vou passar direto aqui porque... Mas foi cobrado por isso. Cabeça. E olha que, por exemplo, o Hulk, o Everson são jogadores que não tem problema em se expor. Momentos ruins e momentos bons são caras que dão a cara pra bater e vão pra falar. Mas ele achou que naquele momento ele não devia falar. Pra nós que estamos do lado de cá, é ruim porque a gente quer ouvir do cara alguma explicação, falar alguma coisa. Mas entre falar besteira e não falar nada, melhor não falar nada. Teve esse problema, Thiago, mais à noite o Lianco postou dizendo, né, que a família dele toda atleticana, que ele tá vivendo esse momento aí, que não queria terminasse assim. Aí o torcedor ficou naquela dúvida, terminasse o quê? Tá saindo do Galo? Depois ele apagou a rede social dele. Então eu creio que ele não queria interromper essa comunicação direta que tem, né, o jogador hoje pelas redes sociais com o torcedor. É bom lembrarmos que o Lianco tem contrato longo, Thiago, e machucado até o meio do ano que vem, né? Então nem poderia sair do Atlético assim, não tem uma transferência a ser feita. Ele tá precisando se recuperar fisicamente. E eu acho que, na verdade, né, Thiago, fez bem aí de dar uma parada, um tempo nas redes sociais, porque o cara de cabeça quente, neste momento, acaba sendo até pior, né, Thiago? Dá uma segurada, né? É preciso pontuar algumas situações nesse caso do Lianco. O primeiro deles é o direito que ele tem
de não ter a rede social. Ele pode ter, pode não ter, isso é um problema dele. Ah, mas o personagem, mas a postura dele. É direito dele. Não está lhes fazendo bem, não quer ter rede social, ok, pronto, acabou. Primeiro ponto. Segundo ponto, o vídeo que ele fez. Eu, particularmente, achando que o Atlético tem uma diretoria de comunicação muito competente, um departamento de comunicação competente, imaginando que o Lianco tem uma assessoria, ele poderia e deveria ter se assessorado melhor para fazer o vídeo. Você vê que é um vídeo de improviso ali, ele, na Cidade do Galo, parece, ele abre ali a câmera e grava. Acho que isso não condiz com um jogador do porte do Lianco e do porte do Atlético, que até depois teve o vídeo do Paulo Brax. E eu repito, você pode concordar com o que ele falou, não concordar, gostar ou não gostar, mas o direito de falar, ele vai ter pra sempre. E esse direito, eu que tô na zona mista, eu cobro quando o jogador não fala, elogio quando fala, então eu mantenho a minha coerência. Quando o cara fala, eu acho importantíssimo, você gostando ou não. Achei importante o Paulo Brax falar, achei que poderia ter sido em coletiva, né? Mas como tá muito em cima do jogo, também dá pra entender. Agora seria interessante que o Lianco fizesse, se quisesse falar, um vídeo talvez numa outra condição. Mas respeito e repito, acho importantíssimo sempre o direito que todo mundo tem de se comunicar. Dito isso, Nath Fiuza, pra mim a grande culpada, Vini Andrade, também nosso comentarista no Rádio Esportes, desse BO todinho é a Copa Sul-Americana e, claro, a Conmebol, que é a promotora do evento. Um absurdo você colocar jogador de futebol no meio da torcida. Um absurdo. Ali esteve perto de acontecer uma tragédia, meu amigo. Um torcedor avançar no jogador, um jogador avançar, um segurança. Gente, um absurdo, uma vergonha. Um estádio que não tem condição de receber um camarote, que não tem uma cabine para colocar comissões técnicas. Isso não vale só pro Atlético, não, porque os do Lanús, Cláudio, você estava lá. Também estava no meio da torcida. É uma coisa inacreditável para uma final, né? Não, meu amigo, você não sabe o que acontece do jogo. O cara faz um gol contra lá, perde a turma. Que isso? Sabe assim, é um vexame da Conmebol expor os principais atores do espetáculo no meio disso. Um erro, assim, vergonhoso, crasso, e que eu espero que o Atlético se manifeste junto à Conmebol, aquele absurdo que foi cometido na decisão, mas, em se tratando de Conmebol também, né, Nath Fiuza, a gente pode entender, fazem coisa muito pior. Ô, Nath, sobre o Lianco, a turma achou que ele tinha encerrado a passagem pelo Galo, né, Cláudio? Mas era encerrando a rede social. O Instagram. Como é que fica pra ele voltar, né? Não vai ser o caso hoje. Tem ambiente ainda pro Lianco, mesmo pro... O Biel, rapaz. Pô, porém, tem que falar baixinho o nome dele. O Biel, Nath. Então, essa situação do Lianco, o torcedor do Atlético tem um carinho, gosta muito do Lianco, né? Porque ele representa aquele jogador raçudo, aquele jogador de muita entrega dentro do campo. E, para além disso, o Lianco é um bom zagueiro, na minha opinião, é o melhor zagueiro que o Atlético tem no elenco atualmente. Não acho que ele seja um jogador descartável, até porque tá machucado, vai ter tempo suficiente aí para se recuperar, para colocar a cabeça no lugar, para reconquistar também essa confiança daqueles torcedores, né, que ficaram chateados, e acho que aqueles que ficaram com razão, mas acho que nada que não possa ser resolvido com dedicação, com trabalho, com empenho, com paciência e, repito, com cabeça no lugar. Eu acho muito complicada essa situação de você querer dosar a dor, o sofrimento, a raiva, o nervosismo do outro. Cada um sente de uma forma. E o torcedor, a partir do momento que ele está na arquibancada, ele está no lugar dele para se manifestar. Então, foi lamentável o que aconteceu, da postura do Lianco, de outros atletas, assim como é lamentável o que você citava. Eles não poderiam estar ali compartilhando o mesmo ambiente. A gente sabe o tamanho que é aquele estádio, né? Uma falha da Conmebol. Claro, as delegações tinham que ter um lugar adequado para assistir ao jogo, até por causa disso, né? Porque é um jogo de muita emoção, um jogo que tudo pode acontecer. Então, você tem que prever ali algumas intercorrências, alguns problemas, e isso não foi previsto pela Conmebol. Mas eu acho também que o Lianco, assim, mesmo no vídeo em que ele se retrata, ele fica de alguma forma querendo se justificar e querendo de novo ensinar o torcedor a torcer. E eu não gosto disso. Eu acho que agora, se ele acha melhor ficar afastado das
redes sociais, que bom, e que, como eu disse, que ele trabalhe para reconquistar a confiança, o carinho desses torcedores, e vai reconquistar isso se trabalhar e voltar a jogar e voltar a jogar bem. Ô, Vini, quero também ouvir a sua opinião e pensando, né, na influência que tudo isso pode ter no jogo de hoje. Daqui a pouco o Cláudio vai falar da venda de ingressos. Tô curioso, o Galo lançou promoção, compra um, leva outro. Mas não tá fácil, Vini. O astral tá lá embaixo e não poderia ser diferente, né? É um jogo que não deu tempo ainda de estancar as feridas. Elas estão muito abertas, tanto por parte do elenco quanto por parte dos torcedores. Até por isso, acho que é até difícil, né, cobrar, não tem coragem aqui de falar, torcedor tem que ir no campo hoje, cada um reage de uma forma. Tem torcedor que não quer ver o jogo do Atlético mais no final da temporada, porque está muito machucado. Outros reagem de outra forma, vão lá porque amam o clube, estão na bronca, chateados com o time. Isso não faz um ser mais atleticano do que o outro. Cada um tem sua forma de agir, de pensar. Mas é um jogo que é impossível o Atlético entrar em campo 100% recuperado, esquecer do que passou. É um jogo que hoje, a escalação, por exemplo, ela passa muito pelo aspecto mental e físico. Físico porque o Atlético jogou 120 minutos. Então vem de um desgaste muito grande. Um jogo que foi sábado, o tempo de recuperação é muito pequeno. E eu acho que o maior desgaste é o mental. E isso tem que ser considerado na escalação do time. Tá até pensando nisso, é muito importante. A mais ainda hoje, o Atlético não sair atrás no placar, porque para um time que já está com a confiança abalada, você começar o jogo perdendo, fica muito difícil buscar uma reação e tem alguns objetivos ainda, né, em mente para esse final de temporada. Pensando no jogo de hoje, evitar um título do Flamengo, que é um rival, e o Flamengo comemorar mais um título na Arena MRV seria ruim pela zoação, pela história toda. O Atlético tem ainda que eliminar qualquer risco de rebaixamento, ainda que ele seja mínimo, mas matematicamente tem que evitar qualquer chance que isso possa acontecer e quem sabe ainda sonhar com uma vaga para pré-Libertadores. Mas o fato é que o jogo de hoje, impossível desvincular do que aconteceu sábado, que foi realmente uma pancada muito forte. Galo, eu sei, tá doído demais ainda a derrota pro Lanús, a perda da Copa Sul-Americana, mas Galo, pelo amor de Deus, né? Flamengo campeão outra vez dentro da Arena MRV não dá, né? Como que o time vai reagir? É a grande pergunta para o jogo de hoje, Thiago. Com relação a peças, a jogadores para o jogo, a ausência certa do Igor Gomes, que está suspenso, foi expulso contra o Bragantino no último jogo. Então o Igor Gomes, que fez uma grande partida, né? Foi um dos melhores do Atlético naquele jogo da final, está fora hoje. E tem os jogadores também que saíram reclamando de dores musculares, no caso do Alan Franco. O Alan Franco não deve jogar, porque fez um esforço muito grande para estar na final. E quando ele deixou o campo, saiu mancando bastante, né? Com dores ali na região do quadril. Hoje ele tinha lesão, fez o máximo para jogar, então o Alan Franco não deve jogar hoje. E o Rony também virou preocupação, não treinou ontem, também com um problema físico o Rony. Quem saiu do campo no sábado, foi substituído também com problema físico, foi o Arana. Só que no caso do Guilherme Arana, Thiago Reis, ele treinou ontem, normalmente. Aí vamos ver se o Sampaoli vai utilizá-lo ou vai escolher o Caio Paulista, porque também tem a questão física para o jogo de hoje. Jogadores que estiverem mais inteiros fisicamente deverão ser os escolhidos aí pelo técnico do Atlético. Fala, massa, fechando mais um vídeo do canal. Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho até aqui. Com todo respeito, vocês são muito importantes para o canal. Já deixa o like para dar aquela força para o canal, para ele continuar crescendo cada vez mais, tá bom? Obrigado a todos. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu, deixa aqui o meu convite. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não ficar de fora de nada que nós colocamos aqui do Galo, tá bom? Deixe o comentário de vocês aí, fiquem à vontade do canal de vocês, tá? Então, fiquem à vontade. Esse canal aqui tem notícias do Galo todos os dias, então é muito importante que vocês comentem, tá bom? Ajuda o canal a crescer. Se vocês puderem também compartilhar o vídeo com alguns amigos e aumentar a massa no canal, é muito importante, tá bom? Então, já agradeço a todos. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu, massa. Hoje a gente vai ganhar o Flamengo, hein? Hoje a gente ganha o Flamengo. Flamengo não vai ser campeão em cima da gente nunca, nunca, nunca. Energia positiva. Valeu, massa, tamo junto. Até mais.